Se você, assim como eu, também é uma mulher 40 a mais, ou talvez 35 mais, 50 mais, 60 mais, se você é uma mulher mais, uma mulher madura, você também já deve estar num ponto da vida em que a sua reflexão sobre todos os tem que, todas as obrigações que a vida nos impõe, é uma reflexão diferenciada. Você sabe que a expectativa de vida aumentou muito, né? Então, o que antes era considerado o meio da vida, que era os 40 anos, hoje não é mais. Antes se falava que a vida começa aos 40, talvez hoje a vida comece aos 50, aos 60. A gente tem hoje uma boa qualidade de vida, a gente pode chegar aos 100 e mais de 110 anos, ainda com uma qualidade de vida muito melhor do que há décadas atrás. Então, cada vez mais a gente vai ficando mais longevo. Eu escutei outro dia a Cláudia Raia falando sobre um médico dela que disse que a mulher de 50 de hoje é a mulher de 30 de algumas décadas atrás. As mulheres de 50 estão a todo vapor, cheias de energia, com tudo em cima, com a saúde em dia, malhando, comendo direito, meditando, fazendo escolhas, fazendo transições de carreira. E eu quero dizer para você que é assim que eu me sinto. Eu tenho quase 50 anos e me sinto ainda muito disposta para a vida, muito disponível para realizar ainda sonhos, desejos e questões que ao longo da minha trajetória até aqui foram deixados de lado, foram guardados nas prateleiras da vida, entraram naquela categoria do depois que a filha crescer, depois que o filho sair de casa, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu terminar a pós-graduação, depois que eu terminar o mestrado, depois, tantos depois né? A gente adia nossos sonhos, a gente procrastina, mas mais do que tudo, a gente abre mão. A gente abre mão pelos filhos, pela maternidade, pelo casamento, por uma doença dos pais, de um dos pais ou de ambos, como foi o meu caso. A gente abre mão por tantas outras questões das pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta. Nós mulheres, muitas de nós, somos grandes cuidadoras, estamos ligadas não só a essa função tão bonita que é a maternidade, cuidar dos filhos para aquelas que os têm, mas também para cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de algo. Nós estamos sempre às voltas com essas grandes questões e muitas vezes eu vi as mulheres adiarem a sua realização pessoal, os seus desejos, os seus sonhos, quase que automaticamente, sem nem pensar, e colocar tantas outras coisas ou tudo na frente. Então eu queria dizer para você que eu imagino hoje o meio da vida entre 55 e 60 anos, mais ou menos, entre 55 e 65 anos. Se a gente imaginasse a vida como uma montanha, o topo da montanha seria entre 55 e 65 anos. Na subida da montanha, até os 55 anos, nós estamos ocupadas, muito ocupadas. Nós estamos criando filhos, parindo filhos, amamentando filhos. Para aquelas que não têm filhos, nós estamos construindo carreira, tomando decisões, comprando casa, decidindo onde morar, cuidando das nossas necessidades básicas, das necessidades de segurança, cuidando da construção de uma família, da construção de uma carreira. E tudo isso, todas essas necessidades, todas essas tarefas, todas essas demandas que a vida traz, todos esses projetos nos empurram com uma grande força ladeira acima. Então a gente sobe a montanha carregando todas essas preocupações, medos, alegrias, angústias, conquistas, necessidades, sonhos, metas, doações, cuidados. A gente sobe essa montanha da vida com tudo isso. Quando a gente chega no topo, por volta, entre aí os 50 e 65 anos, 45, 65, se a gente alargar um pouco, próximo do topo, já descendo um pouquinho o topo, se a gente pensar nesses 20 anos aí do meio da vida, 25 anos, as coisas começam a mudar. Chega uma hora que talvez você queira olhar para si mesma. E eu acho essa hora muito desejável, muito necessária. Chega uma hora em que as crianças já cresceram. Chega uma hora em que o casamento já foi construído, um relacionamento amoroso com um companheiro ou uma companheira já foi construído. Algumas já se separaram de um primeiro casamento, estão reconstruindo as suas vidas e às vezes é justamente isso que está em questão. Outras trabalharam por anos numa determinada carreira, uma determinada atividade
e aquilo foi muito importante, mas já não faz mais sentido e tem desejo de fazer outra coisa. Nem todas têm coragem, nem todas se lançam, mas muitas têm o desejo de começar algo novo, de fazer algo diferente na vida, de fazer uma transição de carreira ou de iniciar, de se lançar no mercado. Outras que trabalharam muito exaustivamente têm vontade de diminuir o ritmo, de ter mais qualidade de vida. No momento que a gente está subindo a montanha, é tudo muito acelerado. Os nossos hormônios também estão lá em cima. O topo da montanha é justamente a passagem da mulher do climatério, da menopausa. Ou, como diria uma grande amiga, Lídia, é a mais pausa. Então, é um tempo em que o nosso corpo também compreende que a gente não está mais subindo parede da casa e correndo atrás de filho pequeno. Talvez os netos já possam estar chegando. Ou a gente esteja na perspectiva deles, né? Para quem teve filhos um pouco mais tarde, que também é uma tendência das mulheres. Porque também para nós, os melhores anos reprodutivos são os melhores anos para a nossa vida profissional. Então, cada vez mais as mulheres fazem escolhas conscientes de atrasar um pouco a maternidade para cuidar um pouco mais da autonomia da vida profissional e para depois, às vezes, muitas vezes, já com uma estabilidade financeira, abrir espaço para a maternidade, né? Então, para quem teve filhos um pouco mais velhos, talvez os netos ainda não tenham chegado, mas chegarão em breve, né? Então, nesse processo, nessa passagem, onde a gente vai abrir mão daquela mulher da correria, da mulher tarefeira, da mulher do tem que, da vida reprodutiva, muitas vezes, da menstruação, a gente começa a olhar para outros lugares, para outros valores. A gente está um pouco cansada do tem que. A gente já sabe que a gente é dona do nosso corpo, a gente já sabe quais são as nossas potências e as nossas impotências. E às vezes algumas mulheres não sabem, entram numa grande crise existencial que eu acho que é muito produtiva. Se for o seu caso, se você disser para mim, Ana, não sei o que eu quero, não sei nem quem eu sou mais, porque eu me perdi, porque eu fiz tanta concessão para as pessoas. Eu deixei tanto para depois os meus sonhos, os meus desejos, que eu já não sei mais o que eu desejo. Tá tudo bem, quero te dizer que tá tudo bem. Eu recebi, ao longo de quase 20 anos trabalhando com mulheres, muitas mulheres que me disseram isso. Muitas mulheres de 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais que me disseram, eu estou perdida, Ana. Essa frase. Eu escutei essa frase, olha, dezenas e dezenas de vezes. E não tem nenhum problema nisso. O problema é você não perceber que você está perdida, o problema é você não se questionar e continuar a vida no piloto automático. Se você resolve falar, não, peraí, agora eu vou me escutar, agora eu vou olhar para mim, é provável que todas essas obrigatoriedades comecem a ganhar um outro lugar. Que você comece a perceber que você não tem que ser perfeita, que você não tem que ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor cozinheira, a melhor amiga, a melhor, porque nós somos de luz e sombra, porque nem a lua é cheia todo dia, então a gente também tem dia que está minguando, chorando, mal, introvertida. A gente está no momento de se recolher na menstruação, antes da menstruação, ou a gente está no momento em que a gente está triste, a gente está num luto, mil situações da nossa vida em que a gente não está lua cheia. E tudo bem, a gente mingua, a gente fica lua nova, a gente fica lua crescente e depois a gente fica lua cheia. Então, não nessa ordem necessariamente, né? Então, eu quero dizer para você que agora, se você está nesse momento, é a hora de você relativizar todos os tem que você pode se lembrar que você não precisa agradar a todos, que você precisa agradar a si mesma também, que você precisa ser generosa consigo mesma na mesma medida que você é generosa com as outras pessoas, que você pode desabar, que você pode ter dúvida, que você pode mudar completamente a sua vida, que você pode recomeçar um relacionamento amoroso, que você pode recomeçar uma carreira profissional, porque você tem muito tempo pela frente. Então, nós vamos viver 100 anos ou mais, e você está nos 40, está nos 50, está apenas na metade da sua vida. Não vale a pena viver mais 50 sem qualidade, sem alegria, sem satisfação, sem reconhecimento, sem se sentir útil, sem propósito de vida. Então, nossa conversa hoje é sobre soltar vários dos tem que a gente se colocou na vida. É sobre reduzir as exigências, é sobre repensar o que de fato importa para você, o que de fato faz os seus olhos brilharem. É sobre se colocar
num lugar mais amoroso e mais generoso para com você mesma. E desse lugar, perguntar para você, o que é que eu quero? Para onde é que eu olho? Quais são os sonhos que eu abri mão, simplesmente? O que é que faz os meus olhos brilharem? De que forma que eu quero contribuir com o mundo? Quem eu quero que esteja ao meu lado? E daqui a algumas décadas, no dia em que eu partir dessa vida, qual é a história que eu quero que os meus filhos, os meus netos contem sobre como foi a minha passagem por aqui? O que é que eu quero que eles se lembrem da vida que eu vivi? Não importa o que houve até aqui. Nesse momento, você pode recomeçar. E a gente recomeça passo a passo. E a gente reconstrói as coisas. E a gente aprende. E a gente pede ajuda. E a gente estuda. E a gente se abre. Principalmente, a gente se abre para que a própria vida seja reinventada. Então, eu quero que você se lembre que você não tem que você pode viver a vida com propósito, com alegria, que você pode oferecer o seu melhor e que é muito bom que a gente chegue nessa idade com tanta vitalidade, com tanta alegria, com tanta inteligência e que a gente possa fazer escolhas. Faça as suas escolhas e se você gostou desse vídeo, dá um like aqui abaixo. Se você não está inscrito no canal, aperta o sininho, se inscreve para receber as notificações, que toda semana vai ter vídeo novo. E, sobretudo, deixa um comentário aqui abaixo para mim. Eu quero te ouvir. Deixa um comentário, deixa sugestões de temas que você gostaria de ouvir nos próximos vídeos.